O Walter White mudou a história da televisão ao se transformar em Heisenberg na frente de milhões de fãs em 62 episódios de Breaking Bad. Isso tudo por um simples motivo. Até então, todas as histórias contadas em séries eram projetadas para que os personagens permanecessem os mesmos, independente das mudanças que aconteciam em cada temporada. Até mesmo em Sopranos, os personagens permanecem os mesmos, com as suas características cristalizadas. Tudo isso para que, mesmo que durante um longo tempo acompanhando uma série, o público continuasse apaixonado por aqueles personagens que eles criaram uma conexão. Breaking Bad tinha uma proposta completamente diferente. Mesmo sem saber exatamente se conseguiriam concluir a história, todos os envolvidos sabiam que esse era o conto de um homem bom se transformando em um homem ruim. E é claro que é muito mais do que isso, mas o plano básico era esse. E acreditem ou não, isso nunca tinha acontecido antes na história da televisão. Pelo menos é isso que o grande ator Bryan Cranston diz. Há muitos anos atrás, o Bryan estava gravando fora de Los Angeles um pequeno filme que tinha escrito. Foi uma gravação que foi adiada diversas vezes, mas uma hora ele finalmente conseguiu terminar o filme. Mesmo pensando em fazer mais algumas semanas de gravação, ele precisava parar e acabou indo para a sala de edição em Los Angeles, onde ele morava. Uma semana depois, ele recebeu uma ligação sendo convidado para atuar em um episódio de Arquivo X. O teste aconteceria em Los Angeles, e como ele tinha gasto todo o seu dinheiro com o filme, acabou aceitando na hora. E justamente esse episódio tinha sido escrito pelo Vince Gilligan, que alguns anos depois acabou se tornando no criador da série Breaking Bad. Chamem isso de como quiserem, mas o Bryan gosta de chamar de sorte. Ele poderia ter ficado mais uma semana gravando seu filme e outra pessoa faria o papel em Arquivo X. Dificilmente ele encontraria o Vince Gilligan e provavelmente ele nunca poderia mostrar a ele do que era capaz. E para sorte de todos os envolvidos, não foi isso que aconteceu. E juntos eles deram vida a um dos personagens mais icônicos que nós já vimos, o Walter White. No primeiro episódio dessa série, eu falo sobre a criação de Breaking Bad, e se você ainda não assistiu, pode conferir na playlist ou no card aqui em cima. Nós ainda vamos falar muito sobre o universo criado pelo Vince Gilligan e outros pontos pensados por toda a equipe. Mas nesse episódio nós vamos focar na abordagem do Bryan Cranston ao personagem, que inclusive é extremamente reveladora. Como vocês já sabem, a criação em Breaking Bad foi muito coletiva, e um ator experiente e talentoso como o Bryan trouxe coisas que ninguém poderia ter pensado. Algo que todos nós podemos concordar é que essa é uma história de péssimas escolhas sendo feitas. A série prende o público a um protagonista em sofrimento e nós acabamos criando uma simpatia muito forte por ele. E por isso é tão impactante quando descobrimos os caminhos que o personagem vai escolher. Mas o Bryan precisava de um lugar para começar, e todo o material que ele tinha para nos apresentar o personagem era o episódio piloto. E um dos seus métodos é que o Bryan sempre procura qual é a emoção principal que guia o personagem. Em Malcolm, o seu personagem vivia com medo. Era o medo que guiava todas as suas reações. E em Breaking Bad, ele demorou bastante para encontrar qual era a emoção do Walter. Escreve aqui no comentário qual emoção vocês acham que guiava o Walter White. O Bryan passou muito tempo pesquisando isso, até que ele entendeu por que não estava conseguindo encontrar. A emoção principal que guiava esse personagem era muito mais complexa do que ele imaginava. Isso porque o personagem estava em uma depressão profunda, e uma depressão causada por todas as oportunidades perdidas na sua vida. E poderiam existir duas reações ao Walter. Ele poderia explodir culpando todos à sua volta, sua família, as pessoas que o enganaram, mas ao invés disso ele implodiu, desaparecendo. Walter White é um homem invisível no começo de Breaking Bad, e por isso eles fizeram algumas escolhas muito inteligentes para transmitir isso ao público, como as roupas do Walter serem da mesma cor das paredes da casa. Ele quer passar desapercebido de qualquer forma possível, e eles foram mais a fundo na aparência do personagem. O Bryan ganhou peso pro início da série, o seu cabelo, o seu bigode, todas as escolhas feitas foram para demonstrar a depressão do personagem. Até mesmo a forma que ele se relaciona com a sua família inicialmente. Você consegue perceber que ele se importa, que ele quer o bem daquela família, mas é uma relação triste, de poucas palavras. E é o trabalho de um ator criar uma história por trás do personagem, mesmo que o criador não tenha pensado tanto nisso. Como, por exemplo, por que esse cara genial, que poderia estar trabalhando em qualquer empresa gigante, escolheu ser um professor de química em um colégio? Ele escolheu ser professor porque essa era a escolha mais segura a se fazer. Assim, ninguém poderia criticá-lo pelas oportunidades perdidas. Além disso, ao longo
longo da série nós percebemos que o Walter, antes de ter feito escolhas erradas, já era bastante ambicioso. Ele tinha várias características que são mostradas em pequenos flashbacks e que foram completamente apagadas por essa depressão, pelas escolhas ruins que o personagem fez. E essas escolhas do passado têm um efeito gigantesco nas escolhas que nós vemos ao longo das temporadas, por mais que nós, como público, não tenhamos o conhecimento total do que aconteceu no passado do Walter White. E existe uma estrutura que define a evolução desse personagem ao longo das temporadas. Na primeira temporada, nós encontramos um Walter em depressão. A sua esposa está grávida, mesmo que não tenha sido algo planejado. Walter trabalha em 2 empregos para poder pagar a fisioterapia do seu filho, que é deficiente. A sua esposa controla tudo na casa, inclusive o que ele come. Nós vemos um Walter sendo ignorado na escola e ridicularizado no Lava Jato. E mesmo depois de tudo isso, de sermos apresentados a uma vida infeliz que o personagem está levando, ele descobre que tem câncer. Agora, o personagem é tirado da sua rotina para olhar tudo à sua volta e perceber que ele vai morrer em menos de 2 anos e deixar a sua família sem nada. O mais importante, ele vai embora sem ser lembrado. Ele deixou passar oportunidades incríveis em sua vida e agora tudo que vai deixar para sua família são memórias ruins dos seus últimos dias com câncer. Esse é o maior medo do Walter White. Um ponto interessante que o Brian levantou em sua construção para o personagem é que ele acredita que todos os seres humanos têm gatilhos suficientes para se transformar em pessoas ruins. Com toda a nossa complexidade, não existe nada que nós não possamos fazer, inclusive quando somos levados ao nosso limite. O Walter é levado para o dele. E essa primeira temporada inteira é baseada no tema a decisão. O Walter precisa decidir o que ele vai fazer em relação ao câncer, se ele vai deixar o seu orgulho de lado e aceitar a ajuda dos seus antigos amigos milionários, e principalmente se ele vai levar para frente o seu péssimo plano de virar um criminoso. Tudo dá errado desde a primeira produção, mas alguns fatores levam o público a conhecer um pouco mais sobre quem é esse protagonista. E como o próprio ator disse, a inteligência do Walter não é necessariamente sabedoria. Na verdade, está muito longe de ser. O Walter fez várias escolhas que o fizeram perder o controle, escolhas que o fizeram perder tudo no passado e que farão a mesma coisa no futuro. E através do orgulho e até mesmo de uma proximidade da morte, o Walter faz a escolha mais importante para o decorrer da série toda. Ele vai continuar, com apenas uma justificativa inicialmente. Ele quer prover para sua família, garantir que eles não vão sofrer após a sua partida. Mas todos nós sabemos que as coisas não param por aí. Na segunda temporada, os temas são arrependimento e mentiras. Segundo o ator, a segunda temporada é baseada no arrependimento do Walter e no seu desenvolvimento como um grande mentiroso. Ele não sabe nada sobre o negócio e quanto mais permanece dentro dele, mais acaba se afastando da sua família. É basicamente uma tragédia, onde as escolhas do Walter para proteger a sua família causam exatamente o oposto. E é nessa temporada que acontece a cena que mais marcou o ator e provavelmente muitas pessoas do público. É nessa temporada que finalmente sabemos quem estamos acompanhando. Eu estou falando, é claro, da cena em que o Walter White vê a Jane morrendo de overdose e não faz nada para interromper. Essa é provavelmente uma das cenas mais brutais da série inteira. Muitos perguntavam ao criador da série se essa era uma boa ideia, fazer algo do tipo logo na segunda temporada, e sim, essa era a escolha certa, porque assim como eu disse no começo do vídeo, a ideia dessa série era que o personagem evoluísse, que ele se transformasse em outra coisa. E pro Bryan Cranston, essa cena foi marcante não só pelo seu peso, mas também pelo que aconteceu com ele durante as gravações. Para se preparar emocionalmente, o ator escreveu em um pedaço de papel os pontos negativos e positivos de não impedir a overdose. Ele ia deixar uma pessoa morrer e aquela menina poderia ser a sua filha. Os pontos positivos pro Walter era que ela e o Jesse iam acabar se matando com aquele dinheiro e ela estava chantageando o Walter. E o ator escreveu tudo isso para que quando ele estivesse fazendo a cena, tudo isso passasse pela sua cabeça. Até que, enquanto ele estava atuando, o rosto da sua filha de verdade apareceu na sua frente. O ator viu a sua filha morrendo de overdose. E é por isso que nós temos essa reação tão verdadeira e emocionante. O Brian disse que isso aconteceu provavelmente graças à sua preparação e
também graças à densidade da gravação. Isso marcou profundamente o ator, que até hoje, quando ele fala sobre isso, fica um pouco abalado, mas é uma curiosidade muito interessante de um processo de ator. É algo que muitas vezes não é lógico, mas que pode acontecer de formas muito potentes. E isso aconteceu na performance do Bryan Cranston com Walter White e também, é claro, como Heisenberg. A terceira temporada é sobre aceitação e aprendizado. Aqui o Walter já mudou, não tem como voltar atrás depois do que ele deixou acontecer na segunda temporada. Ele vai começar negando tudo aquilo que viveu, ele quer lutar pela sua família, mas percebam que ele já não está mais em depressão. Ele já tem um controle maior sobre quem é. Ele está aceitando o caminho que tomou. E é seduzido pela ideia de ser requisitado em algo, por ser muito bom no que faz. E, é claro, ele quer continuar trabalhando com um profissional como o Gus. Mas, assim como o Mike diz na série, o Walter é uma bomba relógio e é só uma questão de tempo para que ele busque o caos. Isso porque é ali que ele consegue controlar as coisas. Nessa fase, o Walter já mente melhor do que qualquer um e já sabe quem precisa ser para sobreviver, inclusive quem precisa matar para que isso aconteça. Na quarta temporada, ele já sabe quem ele é. Nessa temporada, tudo que foi dito na primeira e na segunda foram completamente deixados de lado, mas o Walter tem um grande problema. Ele luta contra o Gus como em uma disputa de xadrez. Tudo o que acontece nessa temporada serve para enfraquecer o Walter White, mas ele já está completamente transformado e é capaz de realizar qualquer coisa. Aqui, o seu instinto de sobrevivência e também todo o conhecimento que ele vem adquirindo ao longo das temporadas servem para salvá-lo. O Heisenberg já nasceu e ele não chora ao matar alguém. E é por isso que na quinta temporada ele acaba virando um rei. Após matar o rei, o Heisenberg já não teme qualquer um à sua volta. Ele constrói um império e até mesmo os mais próximos agora o temem. Desde a primeira temporada, a sua relação com o Jesse, por exemplo, foi problemática. O Walter precisava do Jesse e para isso o manipulava, assim como faz com todos. Mas ele está tão sob o controle da situação, ele sabe exatamente quem é. Ele já está tão dominado pelo seu ego, pela sua própria construção, pelo personagem que agora ele vive, que ele não precisa de mais ninguém à sua volta. E é aí que começa a sua ruína, quando todas as escolhas do passado já não servem para mais nada. E é para isso que serve a sexta temporada, ou se você acompanhou pela Netflix, a continuidade da quinta. O castelo que o Heisenberg construiu tinha hora marcada para ser destruído. Com ele, todos que participaram da vida do Walter White. Para o ator, a possibilidade de navegar por uma evolução como essa foi uma experiência única. Ele pôde pensar e transformar todas as suas expressões. A sua voz muda ao longo das temporadas, a sua postura também, ele tem acessórios como o chapéu, o óculos, ele vai criando uma persona sobre o seu próprio personagem. É uma construção fantástica. E a transformação do Walter White em Heisenberg é tanto física como mental. Afinal, o público não estava preparado para acompanhar cada decisão feita por esse personagem. E a maior lição de vida que o Bryan tirou com esse personagem foi o de analisar as situações com duas abordagens, pensando no agora e nas consequências futuras, porque foi exatamente isso que o Walter nunca fez na sua vida. Como é claro no primeiro episódio, quando ele decidiu entrar naquele trailer. O fim da história estava bem ali, mesmo que nenhum de nós tenha visto. Esse é um personagem muito complexo, a gente pode falar muito mais dele. O vídeo de hoje foi dedicado à construção do Bryan Cranston sobre o Walter White em Heisenberg. Eu encontro vocês nos próximos vídeos, nós vamos falar só sobre o Jesse Pinkman e, é claro, muito mais sobre Breaking Bad. Se inscrevam no canal para não perder nada e eu espero vocês no próximo vídeo.